minha querida mulher por excelência. Hoje nós vamos estar falando do Deus que consola em meio ao caos. O profeta Ezequiel, ele viveu por volta de 597 a.C. e o nome dele significa o Deus que fortalece. O povo de Deus estava enfrentando um momento muito difícil da sua vida. A terra do povo de Deus havia sido tomada pelo rei de Babilônia e muitas atrocidades haviam acontecido. A cidade tinha sido tomada, o templo, lugar que para eles tinha um valor imenso, havia sido queimado a fogo. O povo havia sido levado para o exílio, a cidade havia sido destruída, tudo havia sido saqueado, tudo que para eles eram valores, tudo os princípios que eles tinham, tudo na vida deles, eles tentaram invadir, tentaram destruir. As mulheres grávidas foram violentadas, o seu ventre foi cortado à espada, eles foram levados para o cativeiro a centenas e centenas de quilômetros, numa viagem de muitos meses, onde muitos deles morriam pelo caminho. Então os sentimentos do povo estavam uma desolação, a alma do povo em Babilônia estava acabada, o povo estava muito entristecido, só tinha imagens muito terríveis na mente deles, de toda a devastação que eles haviam vivido. E lá no cativeiro, Deus continuou levantando Ezequiel de uma forma maravilhosa para levar consolação, fortalecimento àquele povo no meio do caos que eles haviam vivido e ainda estavam vivendo como escravos, como estrangeiros naquela terra. Então Ezequiel buscava ao Senhor em oração por aquele povo, buscava em oração pela sua pátria, e a palavra do Senhor diz que a mão de Deus veio sobre Ezequiel e ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, momentos de crises que nós enfrentamos são momentos de nós estarmos buscando a Deus como nunca nós buscamos na nossa vida. Momentos de crise são terrenos férteis para nós nos levantarmos como gigantes da fé. E a palavra do Senhor diz que embaixo da mão de Deus, isso significa embaixo do mover de Deus, com a presença de Deus, com o revestimento de Deus, pelo Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus, ele começou a ter uma visão lá em Ezequiel 37 e diz que Deus levou ele a um vale de ossos que estavam sequíssimos e fez ele andar à superfície do vale, e ele constatou que estava abarrotado de ossos e que eles estavam todos sequíssimos. Sabe, esta é uma visão que muitas vezes nós não queremos ter. Nós queremos ter visões de coisas lindas, de coisas boas, de coisas maravilhosas que tragam regozijo para a nossa alma. Mas muitas vezes, quando nós estamos orando por situações da nossa vida, por áreas na nossa vida que estão um caos, Deus vai nos levar a ver aonde é que estão os ossos secos. Deus vai nos levar a ver a crise que nós estamos vivendo espiritual, a crise que nós estamos vivendo nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas nossas recordações. Deus vai nos fazer ver como que está o estado da nossa alma, a aridez onde nós nos encontramos. E então ele viu o vale, ele viu a crise,
ele viu o problema, ele viu a dificuldade, e quando ele viu aquele vale cheio, lotado de ossos sequíssimos, Deus fez uma pergunta para ele. Ele falou: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E ele olhou para o Senhor e falou: Senhor, segundo as circunstâncias, não. Segundo a situação, não. Pelos olhos do homem, não. Mas olhando para a tua soberania, olhando para a tua glória, olhando para a tua graça, olhando para aquilo que a mão de Deus pode fazer. O Senhor pode fazer qualquer coisa, Pai. Então tu sabes, depende da tua vontade, depende do teu querer, meu Pai. Tu sabes, Senhor. E aí ele fala que veio para ele a palavra do Senhor. Ele recebeu uma palavra rema do céu para aquela situação, e diz que ele começou a profetizar a palavra de Deus para aquele vale de ossos secos, para aquela situação que era impossível aos olhos humanos. Ele colocou aquela situação embaixo de voz profética, e ele começou a falar: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Talvez hoje você tenha que falar: esposo, ouvi a palavra do Senhor. Talvez hoje você tenha que falar: esposa, ouvi a palavra do Senhor. Filhos, ouvi a palavra do Senhor. Talvez você tenha que falar: minha situação física, minha situação emocional, ouvi a palavra do Senhor. A situação financeira que eu tenho vivido, ouvi a palavra do Senhor. Ó nação, ouvi a palavra do Senhor. Talvez o ministério que você está servindo, ouvi a palavra do Senhor. E ele falou: e eu comecei a profetizar, e daí foi como um barulho de um chocalho, e foi só osso se unindo a osso, foi só osso se ligando a outros ossos, cada um ao seu osso certo, cada um à sua parte certa. Então Deus pode mostrar para mim que Ele é Deus que traz unidade, que Ele é Deus que liga, que Ele é Deus que junta. E eu pude ver, e então Deus começou a me mostrar que começou a crescer tendões sobre aqueles ossos, e então começou a crescer carne sobre aqueles ossos, e começou a virar pele, se estender sobre aqueles ossos. E Deus pode começar a me mostrar que é um processo sobre situações, que é um processo sobre a minha família, que é um processo sobre o meu emocional, que é um processo sobre a minha vida espiritual, que é um processo no ministério, aonde eu sirvo, há um processo na minha cidade, na minha nação, no meio da minha família. E o Senhor então colocou fez com que corpos surgissem naquele lugar. E aí o Senhor falou para Ezequiel: Ezequiel, não é só isso. Ezequiel, eu não sou Deus de obra pela metade. Ezequiel, eu não sou Deus de obra incompleta. Aquilo que eu começo a fazer, eu completo. Aquilo que eu começo a fazer, eu termino. Eu vou colocar espírito. Agora não é mais um vale de ossos. Agora esse vale está cheio de corpos, lotado de corpos, abarrotado de corpos. E talvez no teu ministério você está vendo assim. Talvez no teu ministério você está vendo tanta gente. E se você fala: mas por que tem tanta gente, nada acontece? Porque tem tanta gente e eu não vejo se levantar? Porque meu marido é tão capacitado e ele não se levanta? Porque a minha esposa é uma pessoa tão especial e não se levanta? E Deus falou: então, Ezequiel, chama dos quatro ventos, pede para que o Espírito de Deus entre nesses corpos. E eu pedi, e eles se levantaram, e eles se colocaram em pé. Era um exército numeroso naquele vale. E o Senhor então me disse: eu não posso contar com pessoas prostradas, eu não posso contar com
desanimadas. Eu não posso contar com pessoas abatidas. Eu não posso contar com pessoas que estão paralisadas. Eu não posso contar com pessoas paralíticas. Eu preciso de um povo em pé. Eu preciso de um povo levantado. Então o Senhor colocou o seu Espírito e agora eles eram um exército. Isso significa que eles tinham ousadia. Isso significa que eles tinham força. Isso significa que eles tinham autoridade. Isso significa que eles tinham intrepidez. Isso significa que a vida espiritual havia voltado. Isso significa que agora não é só o profeta que tem visão. Agora é todo um povo que tem visão. Clama para essas pessoas que Deus tem colocado ao seu redor, que venha o Espírito que vem dos quatro ventos e que levante cada uma dessas pessoas. E então o Senhor falou: você sabe, Ezequiel, quem é este vale que você viu? Este vale é toda a casa de Israel, porque eles falam: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança pereceu, acabou, esgotou, nós estamos de todo exterminado. Mas o Senhor diz: eu abrirei as vossas sepulturas, povo meu, eu colocarei o meu Espírito em vós, eu vos chamarei, eu vos trarei para fora, eu vos plantarei na vossa própria terra. Eu vou chamar o trigo, eu vou chamar o mosto, eu vou chamar sobre a vossa vida toda a produtividade que eu tenho na vossa vida. Eu vou chamar, e ele diz, e todos saberão que fui eu que falei e fui eu que fiz isso sobre a vida de vocês. Os aflitos e necessitados buscam água e não há. A sua língua se seca de sede, mas eu os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não os desampararei. Eu vou abrir fontes no meio dos vales. Eu vou abrir manancial em terras secas. Eu vou abrir fontes, açudes de águas no deserto. Eu vou plantar o cedro. Eu vou plantar a acácia. Eu vou plantar a murta. Eu vou colocar em lugares ermos o almeiro, o ciprestes, o buço. Eu vou colocar, eu vou dar vegetação em lugares desérticos. Eu vou colocar vegetação de lugares úmidos, de lugares de muitas águas. Eu vou mudar o cenário que você está vendo. Eu vou mudar. Ele falou isso para Jeremias, que ministrava dentro da mesma situação. Ele falou para o profeta Ezequiel: eu vou mudar de ossos secos, eu vou mudar para exército. E ele está falando de vegetações, de regiões áridas. Eu vou mudar em vegetações de lugares cheios de águas do meu Espírito, para que todos saibam, para que todos compreendam, para que todos juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. É isso que você está buscando? Mudança de situação, mudança de realidade. Essa é a palavra de conforto, de fortalecimento do Senhor para você no meio da situação que você tem vivido. Essa situação não vai continuar igual e Deus vai fazer maravilhas no meio desta situação. Deus abençoe você extraordinariamente. Amém. Tenha uma semana maravilhosa.